Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Aleteia. Eu trabalho com tarô e astrologia desde 2007. Atualmente também trabalho com baralho cigano e numerologia cabalística. E hoje eu tô aqui para falar para vocês a diferença entre dois oráculos que eu gosto muito: o baralhinho cigano, né, ou Petit Lenormand, e o tarô, que muitas pessoas confundem esses dois oráculos. Quando você fala que lê carta, ou que lê baralho cigano, as pessoas logo falam, ah, mas é tarô, é igual tarô. Ou se você fala que lê tarô, ah, é igual baralho cigano. Então, o pessoal confunde muito esses dois universos, assim, que na verdade é o mesmo universo, o universo dos oráculos, né? Então, qual que é a diferença desses dois oráculos? Os dois são cartas, então os dois oráculos estão dentro do universo da cartomancia. Sim, essa palavra ainda existe. Outro dia me perguntaram se cartomancia. Porque eu falei assim, ah, o que você faz da vida? Eu falei assim, ah, eu sou cartomante. Ah, mas essa palavra ainda existe? Existe, pessoal. Cartomante é quem lê carta. Então, todo mundo que lê carta é cartomante. Agora, nem todo cartomante é tarólogo. Por quê? Porque tarólogo é um oráculo específico. Assim como runas é outro oráculo. Então a pessoa pode ser leitor de runas e aí ela não vai ser cartomante, porque ela lê runas, embora tenha hoje em dia runas dispostas é, em cartas, né? Inclusive eu tenho um baralho rúnico que é bem legal, mas não é minha praia. Eu não manjo muito de runas, apesar de ter estudado, gostar, mas é que é muito oráculo na vida, né? Mas assim, vamos voltar aqui pro tópico. A diferença desses dois oráculos é assim: o tarô, ele tem 78 cartas, então olha como ele é grossinho. É formado de 78 cartas. E o baralho cigano é formado de 36 cartas. Então, todo oráculo para ser tarô, ele precisa ter 22 arcanos maiores, que é esse montinho aqui, e 56 arcanos menores. Ah, mas o que é a palavra arcano? Arcano significa mistério. Então, cada carta dessa vai desvendar um mistério sobre a vida da pessoa que está consultando o oráculo, tá? Então, arcano é mistério. Nos arcanos menores, a gente encontra os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. O elemento ar é o naipe de espadas, o elemento água é o naipe de copas, o elemento fogo é o naipe de paus e o elemento terra é o naipe de ouros. E finalmente o quinto elemento, a quinta essência, que são os arcanos maiores do tarô, opa, saiu um menor aqui no meio, aqui ó, um 3 de ouros no meio, tá desorganizado o baralho, tá vendo? E a quinta essência, então, são os arcanos maiores do tarô. Então, arcanos maiores por quê? Lembra que arcano é mistério? Mistérios maiores. Arcanos menores, mistérios menores. Então, é assim, praticamente quando você vai ler e lê o baralho todo, você tem o arcano maior dirigindo a questão e o menor falando de como aquela energia do arcano maior é manifestada. Tem pessoas que misturam arcanos maiores e arcanos menores, tudo num bolo só, e abrem os métodos com tudo misturado. Outras pessoas, esse método de tudo misturado é o método americano. O método de um arcano maior e um arcano menor por casa é chamado de método europeu, que é o que eu mais uso. Porque eu acostumei, tá? Questão de costume, não quer dizer que tem um jeito melhor, outro que seja pior. Na verdade, gente, leitura de carta é uma coisa que quando você começa a abrir o baralho, você começa a ler, começa a conversar com ele, você vai ter o seu jeito de conversar com as cartas, tá bom? Óbvio, sabendo o significado, tendo estudado tudo, você vai ter o seu jeito preferido de abrir as cartas. Isso não impede que você leia de outras maneiras. De vez em quando eu gosto de misturar tudo e pegar qualquer carta no baralho, no tarô. Então o tarô ele tem essa estrutura de 78 arcanos. Já o baralho cigano, ele não tem essa divisão de arcanos maiores e arcanos menores. Ele é formado de 36 cartas e as figuras elas são um pouquinho menos alegóricas do que no tarô,
Por exemplo, aqui no tarô a gente tem os enamorados. Então a gente tem a figura de um cupido, de um anjo, Adão e Eva. Isso vai representar amor, vai representar dúvidas, vai representar indecisão, vai falar de seguir o coração, crescer e amadurecer, entre outros. Então é uma alegoria. Já o baralho cigano, ele traz figuras do cotidiano da gente, que são mais fáceis de identificar no dia a dia, principalmente na época que esse baralhinho foi inventado. Então, ele tinha a figura do navio, que vai representar o quê? Viagens, viagens longas, outras culturas, países estrangeiros, né? Hoje em dia, um navio, o equivalente ao navio seria o avião, por exemplo, né? No mundo moderno. Ele vai ter o coração falando de sentimentos. Então, o baralho cigano ele tem imagens um pouquinho mais diretas. Isso não significa que ele é mais fácil de ler. Eu, inclusive, sempre achei o baralho cigano um pouquinho mais difícil de ler, tá? Tanto que eu só fui ler recentemente, estudar ele profundamente há pouco tempo, porque eu me acostumei muito com o tarô, que ele chegou primeiro na minha vida, e aí eu já lia com ele, e assim, eu tenho baralho cigano faz muitos anos. Esse daqui tem mais de 10 anos comigo. Ele tá até sujinho aqui do lado. Esse daqui também tem mais de 10 anos, né? Então eu adoro, mas eu não lia profissionalmente o baralho cigano. Eu achava ele difícil, até pela simplicidade das figurinhas dele. Eu achava difícil. Eu falei assim, ele me ama. Aí aparecia a chave. Eu falava, putz, a chave, o que será que isso quer dizer na vida da pessoa, né? Então a gente tem figuras como por exemplo da raposa, a gente tem o cachorro, a gente tem a cruz, a cobra. Então são figuras, os pássaros ou corujas. No Blue Owl, que é esse baralhinho aqui, representa, a gente tem a figura dos pássaros como corujas, que eu amo muito. Os lírios. A gente também vai ter a carta do sol no baralho cigano. Tem a carta do caixão, dos peixes, da casa. Então tá vendo como as figuras retratam mais o dia a dia? Os ratos, a carta. Hoje em dia a carta seria o equivalente a e-mail, WhatsApp, Telegram. O urso, o livro. O livro vai falar de segredos, vai falar de livro, vai falar de estudo. A torre, que é diferente da torre no tarô, né, que é uma torre que está sendo destruída. A foice, o buquê. Então são figuras mais do dia a dia, assim, né? Então essa é a diferença entre o Petit Lenormand e o tarô, que tem figuras mais alegóricas, tá vendo? A gente tem uma imperatriz. Quem é que cruza uma imperatriz por aí, gente, no dia a dia? Um imperador, uma sacerdotisa. Tá vendo como as figuras do tarô elas são mais alegóricas? Uma temperança, um mago, um eremita, o carro, a torre. A diferença da torre, tá vendo? Do baralhinho cigano e do tarô. Essa não é destruída, a torre aqui ela é destruída. A carta da força, uma roda da fortuna, a lua, o pendurado, o sol, a estrela, o louco. Então, assim, só de olhar assim, esses dois oráculos, você já vê que um é bem mais alegórico que o outro, né? Isso não significa ser melhor, não significa ser pior, significa que é diferente. E nos dois oráculos você pode ter leituras muito profundas, porque o tarô tem essa fama, o tarô é profundo, o tarô não sei o quê. Não, o tarô é profundo sim, mas o baralho cigano também é profundo se o leitor for bom. E o baralho cigano tem a fama de ser o fofoqueiro, aquele que conta tudo. Mas se a pessoa for um bom leitor de tarô, o tarô também consegue ser um bom fofoqueiro. Tá bom, pessoal? Então é essa a diferença entre esses dois baralhos que eu amo muito. Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido qualquer dúvida. E eu fico por aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.